Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, sindicalistas, imprensa, senhores secretários, Edson Ruiz, secretário de governo, demais amigos, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, o senhor esteve falando aqui de um assunto que é recorrente nessa tribuna, e que vários vereadores, eu creio que a maioria dessa casa já foi vítima, e pode ter certeza que se ainda não foi, será. Independente de partido, de lado, de cor, que é das informações ou criadas, ou inventadas, ou distorcidas, em muitos casos, né? Pega-se um fato, distorce, muitas vezes fazem montagens, né? E jogam nas redes sociais, sobretudo no WhatsApp, né? Porque lá é mais difícil de você, a coisa espalha, né? Vai espalhando em grupos de um para outro, e é difícil você identificar a origem, né? E via de regra, quando se é algo que realmente está falando dentro do que é fato real e dentro do contexto e tudo, ok. Mas o duro é que na maioria das vezes distorce-se, né? Trabalham com meias verdades, lembrando que sempre uma meia verdade é também uma meia mentira, né? E isso é típico das pessoas covardes, maldosas, né? Mas é claro que não é difícil de identificar de onde parte, né? Não é difícil. Às vezes é difícil você provar, mas você identificar e saber. Mas, assim, os covardes sempre existiram, vão existir. Aquela pessoa que não tem coragem de encarar o debate abertamente, né? Que fica sempre usando, batendo com a mão dos outros, né? Então, às vezes, é gente que tem muito dinheiro e pagam para outros mercenários ir lá nas redes sociais, ficar difamando, ficar espalhando esse tipo de notícia. Tem pessoas que vivem, né? Há pessoas que vivem disso. E às vezes tem pessoas, esses mercenários, pessoas que no passado já dependeram da gente, né, foram pedir ajuda, buscar ajuda, em muitos casos pessoas que a gente ajudou até no momento difícil, mas depois vem outro que atende a necessidade dela, né, que vai lá e dá dinheiro, e daí ela muda da água para o vinho, né? E interessante que nas redes sociais, né, aí são paladinos da moralidade, né, vivem apontando o dedo, fazendo discurso, e a pessoa que não tem o respeito nem da própria mãe, é tão mau caráter, tão desonesta, que não tem o respeito nem da própria mãe, e se acha no direito de ficar nas redes sociais apontando o dedo, falando, acusando, né, distribuindo, como eu disse, notícias manipuladas, né, meias verdades, meias mentiras, naturalmente, né, e não são poucos, não, né. Eu acho que politicamente a gente deve respeitar a posição de cada um. Correto, vereador? Se determinada personalidade política prefere apoiar um sanguessuga, por exemplo, a gente pode até não concordar, mas a gente deve respeitar, é a opção de cada um. Se existe prefeito que já foi ex-prefeito, que foi, quando governou, foi tão ruim, mas tão ruim, tão incompetente, que perdeu para um adversário que estava preso, olha, e há outros que gostam e querem apoiar, eu respeito, né? Fazer o quê? A gente, na democracia, cada um tem um ponto de vista, tem uma opinião, não é mesmo? Agora, o que eu não acho coerente é ficar apontando o dedo, fazendo discurso moralista, quem já apoiou, por exemplo, um sanguessuga. Vou ficar falando tanto de reprovação de contas, por Tribunal de Contas ou por essa casa, e ter apoiado quem teve as contas rejeitadas. Cadê a coerência? Cadê a coerência? Senhores, eu estou na vida pública, né? Fui vereador aqui de 2001 e 2004, depois fui vice-prefeito. Período triste, muito triste da minha vida, o pior, me causou inclusive danos à saúde esse período. E novamente aqui vereador. Fui também presidente da Associação Comercial por 6 mandatos, sempre eleito, reeleito, em alguns casos com disputa. E disputa onde tinha gente do meio político, gente poderosa aqui por trás de outras chapas. O vereador Rubens Nunes, inclusive, participou de algumas dessas. E sempre que teve disputa, inclusive nas acirradas, sempre ganhamos.
eleitos por comerciantes, não por gente pouco esclarecida. Pessoas bem esclarecidas que conhecem a realidade, né? Mesmo depois de processos, de denúncias, tudo, né? E eleito inclusive vereador, mesmo depois de processos, de denúncias, porque eu acho que quem nos conhece de verdade realmente conhece. Eu, senhor presidente, moro numa casa alugada com a minha família, né? Minha esposa e 2 filhos, pago aluguel. Sou comerciante, né? Aí há muito tempo, né? Enfim, trabalho atualmente não menos que 14 horas por dia. Inclusive final de semana, muitas vezes com jornada dupla. Por quê? Porque tem minha família para cuidar e dependo tanto do subsídio como vereador, como dos ganhos com a minha pequena empresa, que não está nada fácil. Quem hoje está aí no mercado tentando sobreviver num comércio, num pequeno negócio, sabe das dificuldades que vive, né? Trabalho em várias atividades, enfim. Mas é uma questão minha, pessoal, eu só estou comentando isso aqui nesse momento, porque sempre aquelas pessoas que tendem a passar para quem não nos conhece, né? Uma realidade que não convém aos fatos. Agora, dentro da atividade política, quando fui vereador, no meu primeiro mandato, eu sei que arrumei, e depois como vice-prefeito, até por representar uma ameaça aos interesses de alguns, arrumei muitos inimigos, inimigos poderosos, inimigos que têm muito dinheiro, né? Muito dinheiro, tá? Entre os mais ricos da cidade. E, naturalmente, essas pessoas não medem esforços e nem gastos para conseguir nos prejudicar, né? E as garras são muito afiadas e elas penetram até em áreas que supostamente a gente imagina que não teriam penetração. Mas, enfim, quem está na chuva vai fatalmente se molhar e tem que estar preparado para isso. Já apanhei muito, sei o que eu passei, o que passo até hoje. O lombo está calejado, senhor presidente. Sei que vou continuar apanhando, mas vamos em frente. Vamos em frente, de cabeça erguida. Eu sei o que eu sou, o que eu passei, o que eu passo. Eu sei a vida que eu levo. E essas pessoas que usam desses artifícios, podem ter certeza, batem, continuem batendo, que nós estamos aqui e vamos em frente. Não vão derrubar, não. Ou se cair, a gente levanta, né, e segue em frente. Senhor presidente, eu gostaria de comentar também rapidamente, né, sobre a prisão do ex-presidente. É uma questão federal, mas acho que é importante aqui me manifestar. Assim como no município, como a gente já teve prisão de ex-prefeito, eu jamais comemorei, mesmo sendo adversário político, né? Jamais comemorei, que eu acho que não é motivo para comemorar, nem tampouco agora, né? Eu não sou petista, nunca fui petista. Votei no Lula uma única vez, que foi em 89, no segundo turno, contra o Collor. Foi o único caso, né? E depois, mas até achei que quando chegou ao poder, uma experiência interessante para o país, mesmo discordando da linha ideológica, né? Mas depois do que nós vimos durante esses 12, 13 anos, em que pese na área social a gente teve alguns avanços importantes, que já vinham ocorrendo, né, e que foi dado sequência, mas eu acho que acabou-se para o país, para a economia do país e até para as instituições não sendo nada bom, e a gente sente na pele hoje o fruto do que foi feito nesse período. E uma das coisas muito ruins, eu acho, para a sociedade, foi se instigar a divisão de classes, né? Uma coisa que o próprio Lula, o PT, sempre fez muito, e eu acho que aí eles erraram, foi ficar instigando essa coisa de pobre contra rico, de nós contra eles. Isso não é bom para país nenhum, nunca foi, né? E é o que a gente vive hoje, essa radicalização, esse extremismo, né? Essa coisa, se você é de partido, você é bom, se é do outro grupo, você é ruim, e vice-versa, e acusações, né? É muito perigoso. A gente vai ter uma eleição este ano, e essa radicalização, esse extremismo, é muito ruim para o país. Acho que a justiça tem que ser feita sempre, tem que se preservar o amplo direito de defesa, né, mas tem que ser feita, doa quem doer, em todas as instâncias. E falando aqui, né, de todas as instâncias e dos poderes, a gente tem no país, às vezes, assim, aquela coisa de uma aura do, não, o problema está na classe política, está no executivo, no legislativo, como se os outros poderes não tivessem problema.
Senhores, tenho certeza, o nível de corrupção no judiciário não é diferente do que ocorre no meio político, não. No poder legislativo executivo. Muitas pessoas têm medo de falar isso, mas a corrupção existe em todos os lugares, em todas as esferas. No judiciário também, em primeira, em segunda, em terceira instância, é que é muito mais difícil de identificar. Se um juiz, por exemplo, vende uma sentença, se um juiz recebe favores ou dinheiro para dar uma sentença contra um determinado político que é adversário de um outro, como comprovar isso? É quase impossível. É muito difícil. Se lá no Supremo juízes votam e fazem todo aquele discurso, até dando todo um embasamento jurídico, né, a favor de um ou de outro, como saber se aquilo realmente é o pensamento dele, é a convicção dele, ou está agindo de acordo com o interesse do presidente que o nomeou? Que é uma outra distorção absurda. Um ministro do Supremo ser indicado por um presidente, que imparcialidade é essa que ele vai ter? Está errado. Está errado. Não poderia, não deveria ser assim. E precisamos pensar de mecanismos mais efetivos de controle do judiciário. Nós já vimos casos de juízes respeitadíssimos, que todos falavam tão bem, e que até tecnicamente acredito que eram realmente bons. De repente, ser afastados do cargo. Recorreu, se defendeu, foi afastado, foi mantido do afastamento. A única diferença é o quê? Se é um cidadão comum e ele cometeu um grave delito, ele é punido. E no judiciário ele é punido como? É aposentado compulsoriamente com salário integral. Ele continua recebendo e recebe altos salários sem trabalhar. Permite um brevíssimo Sim, senhor vereador. Não, eu quero concordar em relação aos argumentos da vossa senhoria em relação ao Poder Judiciário. Porque eu acho que tem uma caixa preta no Poder Executivo, no Legislativo, mas não terá nenhuma mudança no nosso país se não estourar a caixa preta do Judiciário, porque acontece tudo, e se lá as coisas não acontecem, e a gente viu aqui em Indaiatuba, teve prisão, promotor envolvido, teve agora procurador federal envolvido em escândalos na Lava Jato. Então, procurador, juiz, desembargador, há que se verificar também, porque existem muitas denúncias e evidências. Concordo plenamente. Eu acho que em todas as esferas deve ocorrer, tem que ter transparência em todos, no Ministério Público também. O que eu estou dizendo aqui é que isso seja regra no Judiciário, que o Judiciário é corrupto, é podre. Não, eu acho que existem muitos juízes extremamente sérios, muitos sérios, competentes, que trabalham muito, que trabalham duro. Mas existem muitos outros que não. E aí, quem julga o julgador? Quem julga o julgador? Eles próprios? Prevalece o corporativismo, uma proteção total, se protege, é muito raro. Pode ver, juiz afastado acontece, é mais raro caso, só quando você tem situações muito absurdas, onde eles contrariam o interesse entre eles mesmos. Volto a falar, respeito todos os poderes, respeito o judiciário, acho que ele é fundamental. Agora, quando você tem um judiciário de fato isento, imparcial e competente, ele melhora todos os outros poderes, ele corrige todos os outros. Agora tem que se ter coragem de falar nisso. E não falo isso só por uma questão pessoal, não. Eu acho que aqui, quem deve tem que pagar. Só que tem que ter o direito de ter defesa e um julgamento isento. Isento e imparcial. Isento e imparcial. Por isso que a gente vive num sistema onde você tem primeira, terceira instância. E você só pode ser considerado de fato culpado quando todas forem esgotadas. Quantas sentenças de primeira instância foram revistas e foram mudadas? Muitas, muitas. Em alguns casos por questão de análise de ponto de vista diferente. Em outros, porque a sentença tinha algum problema. Então a gente tem que ter coragem de falar nisso, respeito os juízes, respeito os judiciários, volto a falar. Mas a gente tem que sempre ponderar. Porque infelizmente profissionais bons e ruins existem em todas as áreas, competentes e incompetentes em todas as áreas, honestos e desonestos em todas as áreas. E a gente tem que ter a coragem de falar nisso se a gente quer, de fato, mudar as coisas para valer nesse país. Porque senão vai continuar, né, sempre a corda estourando do lado mais fraco, sempre o pobre pagando o pato e o rico que tem muito dinheiro, com grandes advogados ou com outras maneiras nada republicanas, dando jeito de se safar. Senhor presidente, eu continuo nesse assunto em outras falas, por hoje é só, muito obrigado, uma boa noite a todos.